Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Energia 360, um produto do Grupo Setor Elétrico. Meu nome é Matheus de Paula, repórter e jornalista da revista Setor Elétrico e conduzirei a conversa de hoje. O tema em questão é algo que vem ganhando bastante destaque no setor elétrico, o hidrogênio verde. Um combustível que promete transformar a matriz elétrica global, especialmente no contexto de transição energética para fontes mais limpas e sustentáveis. E o Brasil tem um papel fundamental nesse cenário, sendo um dos principais países com potencial para se tornar um grande vetor na produção e exportação de hidrogênio verde. Isso graças à nossa matriz energética renovável e abundância de recursos naturais. E para nos ajudar a explorar esse assunto, temos dois convidados de peso: Jurandir Picanso, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, e membro da Academia Cearense de Engenharia. Além disso, dentre as diversas experiências, Picanso foi presidente da Companhia Energética do Ceará, a antiga Coelce, secretário da Ciência e Tecnologia do Ceará, conselheiro de administração da Chesf, presidente da Agência Reguladora do Ceará, professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará. Também está conosco para compor essa roda de conversa o engenheiro e gerente de desenvolvimento de negócios da Eletrobras, Vitor Hugo Rico, responsável pela prospecção de projetos de descarbonização nos setores industrial, de transporte e agronegócio, e também pela coordenação de prospecção de negócios na área de hidrogênio verde da empresa, atuando em todas as etapas do processo: prospecção de clientes, soluções de descarbonização, modelagem técnica e financeira. Primeiro momento, Picanso, gostaria de perguntar qual o papel do hidrogênio verde na descarbonização do planeta e de que maneira ele influencia o setor energético brasileiro. Bom, eu para posicionar o hidrogênio verde no contexto, é importante citar a questão da transição energética. O processo todo visa a descarbonização e a produção de energia de todas as formas, para a energia elétrica, para o aquecimento, na mobilidade, é responsável por 72% dessas emissões. E o que ocorre é que o caminho mais adequado para essa transição, eliminando as emissões a partir dos combustíveis fósseis, é a produção da energia renovável. Essa energia renovável que o Brasil tem abundância. E essa energia renovável ela poderá ser utilizada diretamente em diversos processos. O caso assim, mais visível é da mobilidade elétrica, em que nós estamos substituindo o uso da gasolina por energia elétrica nas baterias dos veículos. Então, a eletrificação é um processo natural para aproveitar essa energia renovável. No entanto, existem alguns processos que você não pode utilizar diretamente a energia renovável para descarbonizar. Então, nesse caso, identificaram o hidrogênio como sendo esse vetor. O hidrogênio, é um combustível, o combustível de maior poder calorífico existente, é abundante na natureza, e ele pode ser acumulado, ele pode ser armazenado, ele pode ser transportado. E, dessa forma, o hidrogênio verde poderá entrar em diversos processos visando a descarbonização. Já existem tecnologias que podem substituir o carvão dos processos siderúrgicos por hidrogênio. Então, aqueles processos em que a energia elétrica, uso diretamente, não poderia ser possível, o hidrogênio entra nessa condição. Então, isso é que fez com que o hidrogênio verde, que é aquele obtido a partir da eletrólise da água, utilizando energias renováveis, assumissem esse papel muito importante na descarbonização do planeta.
Entendi. Vitor, a Eletrobras, ela possui a primeira plantação de geração de hidrogênio verde no Brasil, né, em Tubiara, cidade de Goiás. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouco como esse projeto nasceu e a forma e os avanços que ele teve até hoje. Bem, começamos a pensar nisso em 2017, ok? E em 2000, já prevendo uma chamada de P&D da ANEEL em 2018. Essa chamada da ANEEL não era para a produção de hidrogênio, a chamada era para o P&D de armazenamento. E aí a Eletrobras, na época, através da sua subsidiária Furnas, ela foi pelo viés do armazenamento através do hidrogênio verde, ok? E aí a gente foi adiante, fomos selecionados e iniciamos em 2018 e terminamos em 2021. Em 2021, nós produzimos a primeira molécula de hidrogênio verde do Brasil, tá? Hoje nós estamos aí com uma produção de mais de 5 toneladas, tá? Essa produção de hidrogênio verde, ela está devidamente certificada pela CCEE, a gente fez uma certificação voluntária nela, e ela atesta que o hidrogênio verde produzido através, nós temos lá duas fontes de energia elétrica, temos a hidráulica, que é a usina de Tumbiara, e temos também uma planta solar. Tá? Então, o hidrogênio produzido através dessas duas fontes, ele tem emissão de CO2 zero. Tá? Então, foi um projeto que ele não visava a produção de hidrogênio, o foco era armazenamento. E aí, hoje, ele está sendo uma vedete dentro desse nosso meio da transição energética, porque, como o professor falou, o hidrogênio é o vetor da descarbonização. Okay? Muito se fala sobre os desafios do hidrogênio verde vinculado com o armazenamento. Você poderia, por favor, destrinchar esse panorama no setor elétrico? O armazenamento do hidrogênio verde, ele é muito eficaz, principalmente para longas jornadas de armazenamento, ok? Ele é um armazenamento, ele é complexo e caro, ok? Mas ele é de muita eficácia para armazenamento de longa duração. Ele, para armazenamento de curta duração, ele fica muito caro, por isso ele não fica viável financeiramente. Agora, em longa temporada de armazenamento, ele é muito eficaz. Porém, quando você está prospectando uma planta de hidrogênio, você tem que levar em consideração o menor armazenamento possível dentro da planta. Por quê? Por causa dos custos elevados, ok? Picanso, eu queria de você um panorama geral do cenário brasileiro e também mundial, se você puder fazer esse contraste sobre o hidrogênio verde no setor elétrico. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de que esse processo da transição energética tem que vencer uma grande barreira. As alternativas existentes, elas são de maior... As alternativas para a produção de hidrogênio verde, as alternativas de descarbonização, elas são naturalmente de maior custo do que as atuais existentes. Então, você tem que vencer uma barreira econômica. É evidente que todos estão comprometidos com a descarbonização. Mas, por exemplo, hoje a indústria já utiliza o hidrogênio em vários processos industriais, inclusive na extração do petróleo entra também o hidrogênio, e esse hidrogênio que hoje está no mercado é o hidrogênio cinza, que é o hidrogênio produzido a partir do gás natural. E o hidrogênio limpo, qualquer que seja das alternativas, o hidrogênio verde ou hidrogênio azul, eles hoje têm um custo mais elevado. Então, é preciso vencer essa barreira do custo. Isso aí é a principal dificuldade que se tem. E todos os países que estão comprometidos com a descarbonização da sua economia,
todos os países estão oferecendo estímulos, incentivos para que o processo possa iniciar. E há uma expectativa muito positiva de que esse processo iniciando, com a maturidade do mercado, com o desenvolvimento tecnológico, os custos caiam expressivamente, como nós temos exemplos de diversas outras tecnologias que começaram de custo elevado e que o custo caiu. Então, essa é a maior barreira que se tem para a implantação dos projetos de hidrogênio verde. O que ocorre é que o mundo todo está mobilizado nesse sentido. E o Brasil tem sido um foco porque todos os estudos indicam que nós temos aqui as melhores condições para a produção do hidrogênio verde, em função desse potencial gigantesco de energias renováveis que nós temos. Nós já temos a energia hidrelétrica participando de uma forma expressiva, e hoje o avanço, principalmente, de energia eólica e de energia solar fotovoltaica. E esse potencial brasileiro, em grande parte, ele está concentrado aqui na região Nordeste. A região Nordeste, nós temos os melhores potenciais de energia eólica e os melhores potenciais de energia renovável. Daí porque a grande parte dos projetos estão sendo desenvolvidos aqui. Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia. Então, está concentrando em função desse gigantesco potencial. Mas esses primeiros projetos, eles são direcionados à exportação, porque a União Europeia está avançada no seu processo e já definiu que vai precisar importar metade do hidrogênio verde que vai necessitar. E estão dispostos a pagar um valor prêmio por esse hidrogênio verde. Então, daí, esse primeiro passo que foi dado é voltado para a exportação. Mas o importante para o Brasil não é isso. O importante para o Brasil é nós aproveitarmos esse nosso potencial para desenvolvermos os nossos produtos verdes. Em vez de exportarmos o hidrogênio para produzir o aço verde na Alemanha, vamos produzir o aço verde aqui, e eu destaco o fertilizante como sendo a principal oportunidade que o Brasil tem, que hoje importa todo o fertilizante, e é o país que tem condições de produzir o fertilizante verde ao menor custo. Entendi. Tenho mais uma pergunta. Você falou sobre a maturidade tecnológica que precisa ser vencida para ele ser barato para a nossa produção. Existe uma projeção para isso? Olha, existem, digamos, várias simulações, porque esse curso, o estudo que eu conheci desse tema, ele faz comparações com a tecnologia solar fotovoltaica. Olha que os primeiros produtos solar fotovoltaica eram usados apenas em satélites, em condições assim que o custo fosse o fator principal. Hoje é a forma de produção de menor custo. Então, tem uma curva de maturidade. O mesmo aconteceu com energia eólica. Os primeiros projetos de energia eólica comerciais que aconteceram aqui no Ceará e depois no Proinfa tinham os custos elevadíssimos, entende? Hoje, energia eólica e energia solar fotovoltaica são aquelas que têm o menor custo. E existe toda uma expectativa de que uma curva semelhante venha ocorrer com a produção do hidrogênio verde. Então, se tem, digamos, a expectativa de que até 2035 o hidrogênio verde tenha um custo similares ao hidrogênio cinza atual. Vitor, eu queria que você pudesse me explicar como que funciona o processo de produção de hidrogênio verde na usina de Itumbiara, desde a geração de energia solar até o armazenamento e utilização desse hidrogênio. Lá na nossa usina, como eu falei,
A gente tem duas fontes de alimentação de energia elétrica. Temos a energia constante da hidrelétrica e temos a energia intermitente, que é o parque solar, ok? E aí essa energia ela é levada até o principal componente da planta, que é o eletrolisador, né? Nesse eletrolisador a gente faz a nossa produção de hidrogênio verde. Temos um setor de armazenamento, tá? Para estudar a parte de armazenamento do hidrogênio, e depois nós temos também uma célula combustível, que na época nós tínhamos o projeto original, era para reverter esse hidrogênio verde em energia elétrica. Então, a gente joga também a energia elétrica no nosso famoso SIN, Sistema Interligado Nacional, ok? Então, lá nós temos, além da produção, armazenamento, a gente tem como voltar com esse hidrogênio verde, transformar ele em energia elétrica para jogar de novo para o nosso sistema interligado. Pois bem, eu queria que você também me destrinchasse quais são os benefícios da utilização do hidrogênio verde em comparação com outras fontes de energia. O que acontece? Nós temos em abundância a nossa energia renovável, né? E aí o que acontece? Uma das formas mais baratas é através do hidrogênio verde. Ele é um vetor. Nós podemos usar o hidrogênio verde nos 3 grandes setores de descarbonização. O setor da indústria, em substituição ao gás natural, ok? Nos processos diretos, para assim, ao invés da gente só exportar o commodity, a gente exportar o aço verde, né? Nós temos ele na área de fertilizantes, né? Como já foi falado, fertilizantes quase tudo é importado, então a gente produzir, tá certo? Esse fertilizante verde aqui no Brasil é um setor também muito interessante. E a gente tem na parte da mobilidade, dos transportes, né? Tanto nos navios, no avião, nos trens e também na mobilidade de carro pesado ou carro leve. Tá? A parte de transporte é a parte que emite mais CO2 na atmosfera. Então, também é um mercado muito interessante. Temos que atuar. Então, o hidrogênio verde ele consegue, tá, ter gestão, ter ação, ser aplicado diretamente ou indiretamente nesses 3 mercados. Por isso que ele é o vetor da descarbonização. Bom, retomando sobre o processo que nasceu esse projeto de Itumbiara, de que forma, como você vê os desafios técnicos para a criação dessa plantação de hidrogênio verde? Na época, tivemos o primeiro eletrolisador do Brasil, importamos ele, né? E foi muito difícil essa importação. Os desafios foram muito grandes, porque hidrogênio verde era uma coisa muito incipiente ainda, muito ainda na área de estudo, mas pouca coisa materializada, né? Então foi um desafio muito grande. Lá nós tivemos um custo elevado do preço do hidrogênio, uma coisa natural, porque era um projeto piloto, estudo, o objetivo era estudar toda a cadeia produtiva. Agora foi muito importante, pois hoje nós temos a tecnologia dominada, investimos na operação e manutenção da planta, que é uma coisa muito importante. Hoje em dia o grande desafio é o preço do combustível, tá? Do hidrogênio verde. Esse é o grande desafio. E, para mim, são 4 pilares para a gente ter o preço do hidrogênio verde competitivo. Eu falando como produtor de hidrogênio verde, né? Primeiro é a geração renovável, okay? Em abundância e em todos os supermercados. O Brasil se destaca porque ele tem geração renovável em todos os supermercados. Isso faz uma diferença. Nós temos um grid de transmissão robusto, que precisa ser ampliado, mas ele já é robusto. Inédito isso no mundo, tá? Ele interliga toda essa geração em todos os supermercados. E a gente tem o quê? Uma energia constante através da nossa base, que é a base hídrica. Então, a gente pode fazer a hibridização com todo esse nosso potencial solar e eólico, mas com o nosso potencial hídrico, a gente faz a energia constante. Por quê? A energia precisa ser 24/7, 24 horas por 7 dias.
para o preço. O eletrolisador, ele é feito a nossa geladeira, né? Ele precisa, se a geladeira se ficar liga e desliga, a geladeira não vai gelar e vai ter a sua vida útil bastante reduzida. O eletrolisador, ele precisa disso, produção constante. Aí a gente consegue um preço competitivo. E o último item é uma operação de manutenção muito afinada, muito boa. Para quê? Para a gente ter uma produção constante. Hoje, o grande desafio vai ser muito difícil o preço do hidrogênio verde chegar ao preço do hidrogênio cinza. Todos os produtores estão aí muito empenhados. Por quê? Porque o preço do hidrogênio verde, o que pesa mais é o quê? É o valor da energia. O valor da energia tem um peso de 60% a 70% na calculadora, na hora de calcular o preço final do hidrogênio. E o segundo é o CAPEX, que é o eletrolisador. O eletrolisador, sim, ele tem a tecnologia vai avançando, ele tem abaixado bastante de preço, ok? Mas a energia que vai influenciar no OPEX, tá, dos nossos cálculos, do modelo financeiro, ela, sim, essa energia no mundo todo é cara, mas no Brasil é a energia mais barata que tem. Por isso que o Brasil, ele não é a gente que fala, né? O mundo fala, é um grande potencial da gente ter um mercado interno de hidrogênio verde robusto e também um mercado externo. Pois bem, agora minha pergunta é para o Jurandir. Ainda nesse cenário de desafios, eu queria que você me falasse o impacto do transporte e a influência dele na expansão do hidrogênio verde. Existe uma maior dificuldade para a utilização dessa tecnologia em locais diferentes de onde ele é produzido? Você disse que a grande concentração do hidrogênio vai ser na região do Nordeste, mas como vai ser esse transporte para outras regiões, como o sul do país, pensando na extensão territorial do nosso país? Matheus, eu vou lhe responder essa pergunta, mas antes, complementando ao que foi falado pelo Vitor, em que nós temos a oportunidade de termos uma energia 24 horas disponível, é que nós temos uma vantagem grande pensando no mercado europeu, porque o mercado europeu, a União Europeia, definiu que o hidrogênio verde ele tem que ser obtido a partir de novas instalações, é o critério da adicionalidade. É preciso que você tenha novas usinas para produzir aquela energia. E essa usina ela vai ser responsável, a usina de energia renovável, por toda a produção daquele hidrogênio. Mas que, se o grid, no nosso caso aqui, se o grid tiver uma participação de mais de 90% de energia renovável, aquele hidrogênio produzido com aquela energia 24 horas e não especificamente com aquela que foi produzida, já é considerado hidrogênio verde. Essa é uma grande oportunidade que nós temos aqui. São poucos países no mundo que têm uma matriz 90% renovável, como nós temos no ano passado, esse valor foi da ordem de 92% para todo o Brasil. Aqui no Nordeste, um valor um pouco mais elevado. Então, isso é uma grande oportunidade. Agora, com relação ao transporte, o que ocorre é que, para exportação, está havendo essa concentração de produção de energia nas proximidades dos portos. Mas o que vai acontecer no desenvolvimento do uso do hidrogênio verde na indústria é que ele vai ser produzido próximo do consumo. Ou seja, os transportes vão ser minimizados. O transporte de hidrogênio realmente é problemático, porque o hidrogênio é um combustível muito leve. Para você obter quantidades apreciáveis, tem que utilizar pressões elevadíssimas, entende? E para você conseguir utilizar o hidrogênio liquefeito, são temperaturas muito baixas, tecnologias de ponta que não são ainda comercializáveis.
Então, o que está sendo visualizado como solução para a exportação do hidrogênio do Brasil para a Europa seria através da transformação desse hidrogênio em amônia, que é a combinação do hidrogênio com o nitrogênio, né? E essa amônia ela pode ser já transportada, já existe transporte, navegação com transporte a partir da amônia. Então, essa é a alternativa hoje para vencer essa dificuldade do transporte de hidrogênio. Em distâncias que não são distâncias tão longas quanto essa, o transporte por gasodutos é muito adequado. E na Europa já estão implantando redes de gasodutos para hidrogênio e adaptando redes que hoje utilizam gás natural também para o uso do hidrogênio. Então, o gasoduto é a primeira alternativa, mas sempre que possível, a produção do hidrogênio próximo do consumo é uma alternativa sempre buscada. Daí porque dificilmente você terá transporte de hidrogênio aqui do Nordeste para atender a indústria do Sudeste. Nós teremos a produção do hidrogênio lá com a nossa energia. A energia pode ser produzida aqui no Nordeste e o grid já atende, né? Hoje, o Nordeste exporta energia para a região Sudeste e Centro-Oeste, e isso poderá acontecer para a produção do hidrogênio verde naquela região. Agora, pensando em perspectivas futuras, eu queria uma palavrinha de cada. Primeiro, do Vitor, falando como a produção de hidrogênio verde na usina de Itumbiara pode impulsionar a inovação no setor energético brasileiro. A nossa planta lá, ela foi um laboratório, tá? Muito eficaz, onde a gente pôde estudar toda a cadeia produtiva, né? Ou seja, desde o projeto, a concepção, os estudos, até a produção, operação e manutenção, armazenamento e segurança operacional também, tá? Que é uma parte muito importante. Então, realmente, ela deu estrutura para a gente estar prospectando, né, em todos os mercados. Uma coisa interessante também sobre o transporte é que hoje o Brasil ele tem uma malha de linhas de transmissão muito eficaz, e o Brasil está acostumado a fazer linhas de transmissão. Então, vai acontecer exatamente o que foi dito. Hoje, a gente, ao invés de colocar dutos, que não tem nem regulamentação ainda para colocar dutos em área urbana, né? A ANP ainda não tem essa regulamentação, tá? A gente vai levar na porta do cliente o hidrogênio verde, ou seja, através de fazer linhas de transmissão e fazer a planta ao lado ou então na área das indústrias. Tá? Hoje você tem basicamente os hubs de hidrogênio dentro dos portos, fora dos portos e as plantas localizadas em cada área de cliente. Tá? Hoje, realmente, a gente explora as linhas de transmissão para fazer as plantas ao lado do cliente, porque o transporte é uma coisa cara e problemática. Entendi. Jurandir, você poderia dizer quais são as tendências futuras para o armazenamento de energia, pensando também no hidrogênio verde e todo esse cenário de transição energética, por favor? Hoje, as alternativas para armazenamento de energia que estão no mercado a usina reversível. Essa é uma solução que vários países adotaram. O Brasil explorou pouco essa possibilidade, mas ainda tem possibilidade. Alguns estudos estão sendo feitos para usinas reversíveis, para a acumulação de curto prazo. As baterias, que até há pouco tempo tinham custos inacessíveis, agora já se justificam economicamente, e com certeza nós teremos um boom de baterias aí, o uso de baterias aqui no sistema nacional, que a bateria viabiliza a ampliação do uso das energias renováveis sem necessidade de grandes expansões do sistema de transmissão.
Então, com certeza, nós teremos um boom de baterias. E o hidrogênio é muito promissor, porque você pode armazená-lo em longos períodos, e isso terá também uma das alternativas. Mas é preciso que evolua a tecnologia do hidrogênio para a sua redução de custo, para que esse processo venha a ser adotado. Mas eu não tenho dúvida que será uma das alternativas. Eu posso até citar aqui, no transporte hoje, para os veículos leves, predomina as baterias. E para os veículos pesados, já estão mais são veículos elétricos, mas utilizando hidrogênio, porque a célula combustível produz a energia elétrica que carrega a bateria. Então, você usa o hidrogênio, a quantidade de baterias muito reduzida, né, em comparação com o carro totalmente a bateria, e isso já é a alternativa mais adequada para o transporte pesado. Mas mesmo para o transporte leve, essa alternativa está sendo desenvolvida, sabe? Seja possível se ter uma economicidade no futuro que justifique. Só que o processo para desenvolver não é fácil, porque você não vai comprar um veículo a hidrogênio se não tem onde abastecer. E ninguém vai montar um sistema de abastecimento se não tem mercado. Então, é um processo que exige políticas públicas para o seu desenvolvimento, de tal forma que isso ainda poderá demorar um pouco. Mas aqui no Brasil, nós tivemos um fato muito importante. Foi o marco legal do hidrogênio. Sem esse marco legal, nós não teríamos nenhum dos projetos que estão em desenvolvimento chegando até a sua efetivação. Com esse marco legal, abriram as expectativas de que os projetos realmente avancem, e eu estou acompanhando aqui, pelo menos, os projetos do Ceará, acompanhando também os projetos do Piauí, e esses projetos estão avançando. Os empreendedores estão investindo no desenvolvimento dos seus projetos de engenharia, dos estudos, na seleção dos equipamentos, e, com certeza, muito em breve, teremos as decisões finais de investimento sendo anunciadas por esses empreendedores. Perfeito. Agora, encerrando o podcast, obrigado por acompanhar o nosso episódio. Obrigado pela participação dos dois, do Jura de Picância e do Vitor Hugo, para esclarecer esse assunto, né? Se você gostou da conversa, avalie o episódio e não se esqueça de favoritar o nosso podcast na sua plataforma preferida para não perder as próximas discussões sobre o setor elétrico. Até a próxima.